Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo de número 8. Assim está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o texto em que vamos meditar, falando sobre Cristo morreu por nós. Nós, à luz desse texto, entendemos que aqui está a maior prova do amor de Deus. Quando João deixou relatado no Evangelho de Jesus Cristo, dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele amor revelado nas palavras de João era um amor indescritível. Não tem uma palavra que possa descrevê-la no sentido de quantificar o comprimento, a largura, a altura ou a profundidade deste amor de Deus. Por isso, a palavra colocada foi que Deus amou de tal maneira, uma maneira abrangente que alcança a todo o mundo. Não existe prova maior do que esta. O próprio Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, o de alguém dar a vida pelos seus amigos. Então nós, quando olhamos por este texto, Paulo dizendo que apenas alguém poderá morrer por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus é diferente. Ele prova o seu amor para conosco, não porque houvesse em nós alguma qualidade ou merecimento, porque dantes já tínhamos demonstrado que todos nós estávamos emergidos numa vida de pecado, de rebelião, de desobediência com relação a Deus e a sua vontade. Isto porque fomos concebidos em pecado e nascemos em pecado. E a nossa vida toda foi nesta condição, até o momento em que este amor de Deus, revelado através do Senhor Jesus Cristo, pôde alcançar, iluminar e abrir o nosso entendimento, porque ele estava fechado. A Escritura mesmo nos afirma, em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 4, dizendo que nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esta era a nossa condição, entenebrecidos no entendimento, ingratos, irreconciliáveis diante da presença de Deus, como inimigos, procurávamos a todo tempo evitá-lo. Mas o amor de Deus, abrangente, um amor maravilhoso que Deus manifestou por sua graça e misericórdia, este amor então passou a estar atuante no sentido de alcançar o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas que estava deturpado, corrompido, manchado, numa condição de extrema condenação, que estava assegurada para viver longe da presença de Deus. Nunca foi o propósito de Deus que a obra criada pelas suas mãos vivesse longe da sua presença, num lugar de tormento e aflição. Portanto, o que diz que esta prova do amor de Deus foi que ele deu
sem esperar nada em troca. Mesmo porque não havia em nós nenhuma condição que nos recomendasse diante de Deus, porque a própria Escritura afirma que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, da parte de Deus, encontramos que tudo está disponível. Mas veja o que acontece. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. E mesmo com toda esta marca e condição, nós encontramos o que diz a palavra de Deus, que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então esta era a condição em que nós estávamos. Agora, diante da revelação e da prova de Deus, deste seu grande, maravilhoso, poderoso, eterno amor, não há em nós nada que, como disse, fazia por merecer. Simplesmente por um grande amor de Deus, e este amor revelado através de Jesus, puramente pela graça, que é o favor imerecido de Deus para com a nossa vida. Então, quando olhamos a esse texto em que Paulo mostra isto, nós vamos entender que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ora, então, a prova do amor de Deus é que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia em nós nenhum sinal de que houvesse melhora na nossa condição de vida. Pelo contrário, cada dia mais nós estávamos nos afundando em pecados e iniquidades. E assim, então, a grandeza do amor de Deus em nos alcançar na condição em que nós estávamos através do Senhor Jesus, mas de não nos deixar permanecer naquela mesma condição. Então, ao olhar o texto, diz-nos: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esta maior prova do amor de Deus foi que ele deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o Senhor Jesus como um sacrifício que seria consumado na plenitude dos tempos, na cruz do Calvário, em favor de toda a humanidade. Que seria, então, a chamada obra da redenção, pela qual toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela faz referência a esta obra realizada por Deus através de Jesus em favor de toda a humanidade. Então, Jesus Cristo, que é 100% Deus, em todos os sentidos, diz-nos a Escritura que ele, ao aceitar o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, que já estava estabelecido, se colocou na condição de vir a esta terra e cumprir o plano de Deus. E para isso, a Escritura nos afirma que ele despojou-se da sua glória
e assumiu a oportunidade de humilhar-se a si mesmo a ponto de ser feito em forma de homem, abrindo mão da sua glória como Deus, mas não deixando de ser Deus, continuando sendo o Deus vivo e verdadeiro, como sempre foi. Ele veio a esta terra através de uma obra e graça do Espírito Santo que gerou a Jesus no ventre de uma virgem chamada Maria. E ali, então, o nascimento de Jesus adentrou a esfera humana e, como um de nós, ele se apresentou, viveu a nossa vida, sentiu as nossas dores, porém, em momento nenhum, Jesus teve a mancha do pecado sobre a sua vida, a desobediência, a iniquidade, a impureza e toda a corrupção na natureza humana. Jesus permaneceu santo em todo o tempo da sua vida. E como verdadeiro homem, 100% também, em todos os sentidos, viveu tudo que nós vivemos, foi tentado a pecar como nós os somos, porém, a palavra de Deus diz que ele nunca pecou. Como nós, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. O Santo Filho de Deus, habitando entre os homens, ele veio nesta condição de, ao chegar o momento, oferecer-se a Deus como o sacrifício. Então, como homem, ele entregou-se à morte. É o que Paulo deixou registrado na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, onde está escrito assim, Filipenses 2, de 6 a 11, está escrito assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós observamos que ele então aniquilou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Quando diz-nos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato ou em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus entregou-se à morte como o Redentor que havia sido prometido por Deus, do qual Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Este Redentor chama-se Jesus Cristo. Na linguagem de João, quando o viu e o apresentou, disse diante das pessoas, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto só seria possível através da morte, de entregar a sua vida como sacrifício diante de Deus. Lembrando que o sacrifício de Jesus, ele foi voluntário. Ele se dispôs, ele colocou à disposição. E quando veio, tanto nos Salmos quanto em Hebreus, está escrito, eis aqui venho, ó Pai,
para fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito de mim. E quando ele veio, Isaías registrou as seguintes palavras no capítulo 53, onde está escrito assim. Os versículos 3 a seguir. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O Deus que despojou-se da sua glória, que aniquilou-se a si mesmo, que tomou a forma de homem, que humilhou-se até a morte e morte de cruz, foi desprezado, foi colocado na condição de que era indigno entre os homens, mas veja o que ele veio fazer. Versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por quê? Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. E então, diz-nos que ele, com a sua alma, o seu sacrifício, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, quando o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, foi um sacrifício de natureza voluntária, mas também foi um sacrifício de natureza expiatória, para expiar ou tirar as nossas iniquidades. Lembra que no tempo do Antigo Testamento, o sangue de animais que era oferecido como expiação, ele cobria os nossos pecados. Quando Jesus veio e entregou a sua vida como sacrifício expiatório, as palavras de João eis aí o Cordeiro de Deus, que não cobre os nossos pecados, mas que tira os pecados, o pecado de todo mundo. Então, o sacrifício de Jesus de maneira expiatória, mas ele também foi de natureza redentora, para redimir, resgatar, comprar-nos para Deus mediante o sacrifício, mediante o preço. Foi o que Pedro disse: não foi com prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que ofereceu-se a si mesmo a Deus, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, nestes últimos dias, por amor de vós. Então, este sacrifício foi redentor, para redimir. E a palavra de Deus, escrita por Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4, está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, aqui nós encontramos a morte de Jesus como sacrifício para
redimir a toda a humanidade, aos pecadores. Mas o sacrifício de Jesus também foi de natureza propiciatória. A propiciação tem o poder de nos trazer de longe para perto, de nos aproximar de Deus. E nós antes estávamos longe, diz a Bíblia, mas agora, já pelo sangue de Cristo, vós que estáveis longe, chegastes perto. Esta maneira de trazer-nos de longe para perto está com base no sacrifício propiciatório de Jesus, que tem o sentido de aproximar, trazer para perto. Mas também o sacrifício de Jesus foi reconciliatório, no sentido de reconciliar, uma vez que nós éramos inimigos, estávamos na condição de inimigos irreconciliáveis diante de Deus, mediante o sacrifício reconciliatório de Jesus, nós então fomos reconciliados com Deus. A Escritura diz: e vindo ele, Jesus, fez a paz entre os homens que viviam distante da presença de Deus. Ele derrubou aquela parede de separação que existia entre nós e Deus. Por quê? Um Deus santo e um homem pecador não tinha como ter acesso e comunhão. Havia um grande abismo, uma grande separação, e que era alimentado pela inimizade, fruto do pecado na nossa vida. Mas através de Jesus, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que veio e colocou-se diante de Deus em favor da humanidade, pelo seu sacrifício, que ele ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito eterno a Deus, tem o poder, este sacrifício de Jesus, de purificar as nossas consciências das obras mortas, para que possamos vir a servir a Deus de acordo com o seu propósito e vontade. Então, Jesus, como homem, entregou-se à morte, uma morte em sacrifício voluntário, expiatório, redentivo, propiciatório e reconciliatório. Esta a natureza da morte de Jesus em sacrifício. E ele morreu por quem? Então diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Então Cristo morreu em nosso lugar. O que Pedro deixou registrado é: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que, mortos ao pecado, pudéssemos viver para Deus. E isto através da justiça que foi praticada por Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados e os cravou na cruz do Calvário. Então aquela cédula, aquele escrito de condenação que era contra nós, Jesus tirou do nosso meio e cravou-a na cruz, razão pela qual Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a condenação que havia contra nós, a inimizade, a separação, já não existe mais, porque através do sacrifício de Jesus, por meio da sua morte, nós agora estamos aproximados de Deus, reconciliados com ele e redimidos. E, portanto, fazendo parte agora, mediante o sacrifício de Jesus, que nos libertou, fazemos parte da presença ou da família de Deus. Então ele morreu em nosso lugar, e não somente por uns, mas ele morreu por todos, por toda a humanidade. Este é o relato da palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus ordenou pregar o evangelho, após a sua obra realizada na cruz, por ocasião da ressurreição, ele disse aos discípulos: ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho é abrangente, é o evangelho cristocêntrico, do qual Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há somente um único intercessor ou mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bem, esta prova do amor de Deus, consumada através do sacrifício de Jesus, abriu para nós a oportunidade de salvação. Então, quais são os benefícios da morte de Jesus, ou de ele ter morrido em nosso lugar? Os benefícios é que nós, então, a partir da morte de Jesus, fomos chamados por ele para a salvação, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, em Jesus, nós encontramos o chamado para a salvação, que compõe o perdão dos nossos pecados, que estávamos manchados, marcados pelo pecado, no espírito, na alma e no corpo. E através da obra redentora de Jesus, este perdão pôde alcançar as 3 áreas da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. E então, através do perdão, nós somos libertos de todo e qualquer pecado. João deixou no Evangelho de Jesus, registrado no capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos libertos pelo sacrifício de Jesus. Mas também que antes andávamos numa vida de perturbação, agora desfrutamos a paz que nos foi possível através de Jesus. A Escritura diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz nos veio através de Jesus. Ele veio, evangelizou a paz. E como resultado, a nossa vida passou por uma profunda transformação. Então, transformados, libertos, perdoados, desfrutando paz, nós somos adotados na família divina, passamos pelo processo da regeneração ou do novo nascimento, fomos então justificados e estamos agora sendo santificados através do sacrifício de Jesus para vivermos na presença de Deus. E como Paulo deixou registrado lá em Filipenses, que agora todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra devem curvar-se diante do Senhor Jesus e declarar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Cristo morreu por nós como prova do amor inigualável de Deus, que entregou e deu o seu Filho unigênito a nosso favor. Jesus, que 100% Deus e 100% homem, ele veio e assumiu o lugar da humanidade. E como homem entregou-se à morte, uma morte em sacrifício voluntário, expiatório, redentor, propiciatório e reconciliatório. Isto ele fez por nós, em nosso lugar, em favor de toda a humanidade, e particularmente para mim e para você. E os resultados da morte de Jesus como sacrifício foi que nós recebemos dele o perdão, a libertação, a paz, a transformação. Em outras palavras, a salvação. E fomos adotados na família divina, nascemos de natureza espiritual, estamos salvos e libertos por Jesus, com a promessa da vida eterna, que vamos desfrutar com ele logo mais, quando isto acontecer, que ele vier levar para si aqueles pelos quais ele veio a este mundo
e ofereceu a salvação. Uns aceitaram e outros o rejeitaram. Porém, aos que aceitaram, eles estão garantidos para viver a eternidade com Deus. Não podemos falhar e faltar. Devemos prosseguir firme e fiel, com temor, obediência e fidelidade diante do Senhor. E isso nos levará a irmos à sua presença unicamente mediante o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.